Olá, bem-vindo ao Convencional Podcast. Eu sou o Thiago Massari e hoje estamos aqui com a Gaúcha, professora universitária, doutora em economia, palestrante, e vem pela consultoria econômica da Cressol. Estamos aqui hoje com a Patrícia Palermo. Seja bem-vindo, Patrícia. Obrigada, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui em Rondônia. Eu que já fiz várias palestras, né, aqui em Rondônia, mas de forma online, especialmente na pandemia. Estou muito feliz de estar visitando o estado. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Quem é a Patrícia Palermo? Bom, a Patrícia Palermo é uma gaúcha de 43 anos, formada em economia, que tem uma experiência bastante larga no assessoramento de empresas, de cooperativas de crédito, de entidades representativas e que descobriu na economia, né, uma forma de ajudar a si mesma e ajudar as outras pessoas. Então, eu já trabalho na área de economia há cerca de 20 anos, tempo que eu também sou professora universitária. Eu sou casada, sou mãe de uma menina de 13 anos, sou uma pessoa com uma fé gigantesca em Deus, uma católica praticante e uma pessoa que quer fazer da sua vida, né, algo que ajude a vida das pessoas ao seu redor a ser melhor. Esse é o legado que você quer deixar? Com certeza, eu acho que a gente vem para esse mundo, né, para tentar fazer a diferença. Às vezes, tem pessoas que têm a oportunidade de fazer diferença para o mundo todo, mas todo mundo tem a capacidade de tentar mudar quem está à sua volta, né? E às vezes a gente precisa também se mudar, né? A gente precisa olhar para nós mesmos e entender o que a gente tem de bom que a gente pode oferecer para o mundo, para fazer com que esse mundo seja um lugar melhor para a gente viver e para as pessoas que a gente ama viver nele também. Legal. E como que você vê essa parte empreendedora, que você vem do Rio Grande do Sul para Rondônia para fazer essas palestras? Como você vê o empreendedorismo hoje no Brasil, especialmente em Rondônia? Bom, vamos lá. Thiago, quando a gente fala de empreendedorismo, né, nesses últimos anos a gente glamorizou muito essa palavra. Empreender, ele é um ato, antes de mais nada, de coragem, né? De você tentar fazer algo diferente. Só que, infelizmente, nós somos um país que há muitos anos vive com taxas de crescimento baixas, com oportunidades de emprego limitadas. Então, muitas pessoas, na verdade, elas não queriam empreender. Elas tiveram no empreendedorismo uma saída para a geração de renda. Então, aquela máxima de empreender pela necessidade, não pela oportunidade, ela é real? Ela é mais que real. E em períodos de baixo crescimento econômico, de crise, isso advém. Então, existe um contingente muito grande de pessoas que empreende por necessidade. Esse empreendedorismo por necessidade, ele tem uma característica muito interessante, né? Que é o fato de que grande parte das empresas que nascem desse processo, elas têm tendência a deixar de existir em breve. E elas deixam de existir porque elas não conseguem, né, caminhar para frente, ou porque simplesmente elas são iniciativas temporárias. As pessoas só estão com aquela atividade empreendedora porque simplesmente não tinham outra alternativa. Então, quando uma outra alternativa surge, especialmente ligada a um emprego com carteira assinada, aquela iniciativa é abandonada. O que é interessante para uma economia de um país é o que a gente chama de empreendedorismo de oportunidade. Não quer dizer que pessoas que começaram com esse empreendedorismo movido por necessidade não venham a ter sucesso. Existem casos, né? Entretanto, o percentual maior de negócios que dão certo são daqueles em que o empreendedor, ele enxerga uma oportunidade, ele planeja um negócio, ele estrutura uma estratégia e ele opera, né? Porque esse empreendedor, né, ele é menos romântico. Ele é um cara que vai gostar do produto que ele tem, ele vai gostar de atender as pessoas,
mas ele vai dar atenção para aquela parte que muitas vezes ninguém fica emocionado, excitado, esperando fazer, que são as planilhas de Excel lá, onde ele vai olhar receita e despesa, onde ele vai olhar se o dinheiro está mais barato num lugar ou no outro, onde ele vai ter que pesquisar com o fornecedor qual é que é a melhor condição de pagamento. Então, esse empresário, por oportunidade, ele bota na balança de importâncias tanto a questão do produto, do atendimento, quanto essa questão da parte financeira. E quando existe um equilíbrio entre todas essas forças, né, a gente tem tendência a ter negócios que vão para frente. Lembrando que a conjuntura econômica, ela sempre, obviamente, vai ter influência sobre o sucesso ou insucesso das empresas, né? Só que esses dias eu estava falando numa palestra que eu dei, né? Se você for esperar o tempo em que o Brasil cresça muito, a inflação seja baixa, os juros sejam baixos, o câmbio esteja estável, pode esperar sentado que tu vai cansar, entendeu? Esse cenário não vai existir. Esse cenário é um cenário que não existe. Mas o empreendedor, ele tá apto a isso. Né? Ou quando ele existe brevemente, né? Então, assim, o empreendedor, ele tem que estar atento a isso, que existem momentos que são melhores, tem momentos que são piores, mas eu sempre digo, né? Sempre existe espaço para boas ideias. Você acha que se o empreendedor... Posso ficar usando esse termo, empreendedor? Pode, claro. Uhum. Então, você acha que o empreendedor, ele fizer toda essa pesquisa, esse levantamento, esse business plan, ele investe no Brasil? Eu acho que sim. O Brasil é um país de muita oportunidade. Né? O Brasil tem taxas de retorno para uma série de atividades que outros países não conseguem, né? Então, por exemplo, um dos problemas que está tendo nos Estados Unidos é que esse aumento de taxa de juros que chegou na economia deles tornou inviável uma série de negócios. Vários negócios no Brasil têm rentabilidade de 10%, 15%, 20%, 30% ao ano. Isso é uma coisa que em outros lugares do mundo você não consegue ter. A questão é que a gente tem que olhar pelo negócio como um negócio. E qual é que é o grande desafio, muitas vezes, do empreendedor? É que ele olha para o negócio como se fosse um filho. Tiago, a gente não pode olhar para um negócio como um filho. CNPJ não tem coração? Aí que tá, ele tem coração, mas ele não pode ter só coração, porque se ele tiver só coração, ele sempre vai segurar aquele negócio no colo e embalar até naná, tá certo? E não pode funcionar assim. A gente tem que olhar para o negócio e entender quais são as potencialidades que ele tem, tá certo? E ser crítico com os defeitos que ele apresenta. Por quê? Porque se você olhar para o seu negócio como se ele fosse um filho, você vai perdoar os deslizes do seu negócio. Você vai acreditar que isso é só uma fase. E aí, daqui a pouco, você vai se ver empobrecendo em virtude de um negócio. Então, é muito importante, quando a gente começa a operar um negócio, pensar nas possibilidades que ele tem, no potencial que ele tem, e medir se esse potencial está sendo alcançado. E se ele não foi alcançado até um determinado momento, ou fazer transformações relevantes, ou encerrar. Isso é meio difícil, às vezes, de dizer para um empreendedor. Olha, chegou o fim. Mas é melhor chegar ao fim de maneira consciente do que ser simplesmente derrubado pelas circunstâncias. E o empreendedor, ele se estende a todo mundo? Todo mundo está apto a empreender? Eu acredito que não. De novo, tá? Isso aqui é Isso passa por uma formação? Ou você acha que o sangue do empreendedor corre diferente? Olha, o perfil dele é... Eu acho que começa basicamente com um perfil. Basicamente começa com um perfil. Basicamente você tem um apetite diferente em certas pessoas. Mas não quer dizer que isso não possa ser moldado ao longo do tempo. Não quer dizer que isso não possa ser aprendido ao longo do tempo. Mas eu acredito piamente que há pessoas, sim, que nascem com essa veia empreendedora e que tem no empreendedorismo, né, uma chama que faz diferença na vida delas. Então, a questão toda é que muitas vezes, muitas pessoas que têm esse talento se contentam com o talento. E a gente precisa mais que isso. Profissionalizar. A gente precisa de técnica. Então, se você tiver o talento e a técnica somados, olha quão longe você vai poder ir.
né? Se você observar um tenista, um jogador de futebol ou um nadador, né? Muitos deles já tinham talento natural para a coisa. Mas se não tivesse a técnica, talvez eles não chegassem nem perto de onde eles chegaram. E a mesma coisa acontece com o empreendedor. A pergunta é, por que você vai ficar testando certas coisas que você não precisa? Por que você não vai aprender algo, né? E, portanto, atalhar caminhos? E eu não estou dizendo aqui para fazer uma faculdade de administração. Eu estou falando de fazer curso simples, às vezes, como de um fluxo de caixa, de entender a gestão de um fluxo de caixas, de entender como é que a gente gerencia estoques, de entender como é que a gente gerencia pessoas. Essas coisas que fazem parte do dia a dia e que podem azeitar a operação no cotidiano. Um problema que a gente vê, especialmente em pequenos negócios, é essa mistura das finanças pessoais e empresariais, que daqui a pouco você acha que o seu negócio não está indo bem, mas na verdade o que está acontecendo é que a mão do dono está tirando mais dinheiro do caixa do que a capacidade que esse negócio tem. De gerar caixa. De gerar caixa. Confunde-se ali a pessoa física com a jurídica. Isso. Então, são coisas simples que pode e deve ser feito, né? Então, por exemplo, a gente está aqui num estado que tem uma presença do agro muito relevante, né? A gente pode plantar de vários jeitos, mas tem jeitos que são mais eficientes que outros. Patrícia, você tocou num ponto, eu queria fazer uma observação que o que tem que ser forte na vida do empreendedor? É o CNPJ dele ou é o CPF dele? Eu acho que essas duas coisas andam juntas, né? Acho que não tem... eu acho que a gente não é duas pessoas no fundo, né? Esses tempos, eu ouvi um cara muito interessante falando, né? Dizendo assim, ó, não adianta pensar que uma pessoa que chega em casa, né, raivosa, nervosa, que não é condescendente com nada, que não consegue ouvir os outros, que ele vai entrar numa empresa e vai se transformar, né? As pessoas, elas são elas. As pessoas são o que elas são, né? Então, assim, a grande parte das pessoas, né, que dão certo, elas conseguem fazer esse equilíbrio. Tem gente que é diferente, mas essas pessoas são muitas vezes exceções, né? E outras pessoas, elas, na verdade, elas não são mais a cabeça na frente do negócio, elas são simplesmente a personalidade na frente do negócio. Então, elas têm outras pessoas que fazem essa gerência de todo o negócio acontecer. Quando alguém que nos ouve aqui hoje, né, que seja um empresário pequeno ou médio, o que eu acho que é muito importante entender é que a gente cuida de um negócio durante um tempo para que depois o negócio consiga cuidar da gente. Mas nesse processo é muito importante que, especialmente do ponto de vista financeiro, as contas estejam separadas. Tem um tempo para isso? O tempo de amadurecimento do próprio negócio. Tem negócios que maturam mais rápido, tem negócios que maturam de forma mais lenta. Acho que o grande erro é, muitas vezes, você exigir do seu negócio uma rentabilidade que ainda não está maduro para lidar. Então, por isso que os negócios precisam ser amadurecidos. Ou projetar um negócio que ele não tem projeção de crescimento. Né? Isso é um negócio interessante que você tocou, né? Por exemplo, eu já acompanhei vários empreendedores, né? Ou pessoas que queriam empreender e elas tinham a ideia de um negócio. E aí, a primeira pergunta que eu sentava e conversava com elas e fazia, né? Era a seguinte: quanto você espera que esse negócio entregue para você quando ele estiver maduro? A primeira coisa, as pessoas não sabiam responder. Aí, outras pessoas me diziam assim, eu quero tirar 2 mil, 3 mil. Cara, se você quer tirar 2 mil, 3 mil, não empreende. 2 mil, 3 mil, você pode tirar, por exemplo, tipo, se você se qualificar, você pode tirar de outras formas, mais seguro, com menos estresse, com férias, com 13º e demais benefícios, né? Para empreender, vale a pena pensar mais alto. Pensar grande. Mas a questão é, tem negócios que não tem Estou numa região favorável. Né? Mas às vezes não é nem só a região, às vezes é o próprio negócio. O próprio negócio, né? Para a região, né? Isso, porque pensa assim, vamos pensar, tipo, num comércio ou num serviço, tá certo? Então, vamos lá, vamos pensar que você vai abrir uma escolinha. Você vai abrir uma escolinha, né? Uma escola de educação infantil, né?
a pergunta que fica, quanto você quer tirar por mês? Aí a pessoa vai lá e faz a conta de quanto ela quer tirar por mês. Aí ela começa a calcular quanto é que são os custos que ela vai ter, quantas crianças comporta aquela casa, qual é o aluguel que ela vai pagar, qual é o investimento mensal que ela vai ter que fazer. Tudo assim, ó, no extremo, no sentido de lotação completa. Se ela fizesse toda essa conta chega no limite, aquele negócio, aquela unidade é capaz de dar para ela. Muitas vezes, quando você faz essa conta, você vê que o potencial de resultado do negócio não chega nem perto de quanto você quer tirar desse negócio. Então, a pergunta é, será que o negócio não deu certo? Ou será que você não pensou certo o que o negócio poderia dar? Porque esse negócio, se ele tiver lotação máxima, se ele conseguir botar todas as crianças na otimização de todos os espaços e do quadro horário e tudo mais, ele tem um potencial de retorno. Só que se você não enxergar esse potencial de retorno, pode ser que você fique a vida inteira esperando mais do que esse negócio é capaz de dar. Então, calcular esse potencial de ganho que o negócio pode ter também é algo que tem que estar no horizonte de quem começa um negócio. Por isso que muita gente quer fazer negócios pela internet, porque os negócios pela internet eles são escaláveis. Eles têm uma capacidade de escalar e, portanto, fazer volume muitas vezes maior do que negócios físicos geolocalizados especificamente em um determinado ponto. Mas você acha que mesmo com o negócio da internet, o gel não tem essa influência? Por exemplo, nós estamos muito longe da logística do Brasil. Né? A gente falava aqui na produção agora de pouco sobre isso. Você pega algumas referências, alguns exemplos de mercado mais pautado por São Paulo. Né? Tá ali, a logística tá ali. Como que eu trago esse produto para Rondônia, escalo esse produto e faço essa logística reversa? Quanto custa isso? Será que eu vou ser competitivo para isso? Então, será que a internet tá para todo mundo, igual tá para um São Paulo da vida? Olha, eu vou te dizer que para certas coisas começa a estar. Quando que a gente pensou que ensino universitário a gente ia poder fazer via online? A gente está fazendo consulta médica online. Então, tem coisas que num passado eram inimagináveis e que a gente viu que agora a gente consegue fazer. Eu atendo clientes no Brasil inteiro sem sair do meu escritório, fazendo uma reunião online. Então, tem vários tipos de serviços que antes eram inimagináveis e começam a acontecer. O que acontece nesses casos que você está explicando especificamente para mim aqui? Eles têm muito mais foco num produto, que aí demanda efetivamente essa questão da natureza logística. Mas que com o tempo vai também se resolvendo. A questão é que na janela temporal em que isso não se resolve, obviamente, essa questão da geolocalização faz diferença sim, né? Então, olhar para o ambiente que você está, olhar para o potencial de mercado que você tem ao seu redor, isso também vai definir qual é que é a sua capacidade de entrega. Em compensação, a gente já vê coisas que no passado eram inimagináveis, né, de produção que acontece aqui, que se espalham já para o Brasil inteiro, porque o produto começa a ser tão competitivo que ele consegue ultrapassar as barreiras da logística. E quando você fala sobre esse tempo para cá, esse tempo dessa mudança foi pouco tempo. Você acha que a pandemia acelerou? Acelerou ou deu start para muita coisa, né? Eu vou te dizer o seguinte, tem coisas que são inimagináveis. Antes da pandemia, você fazia as palestras virtuais? Eu já fazia. Por que acontece, tá? Eu já fazia essas interlocuções porque eu atendia muito gente do interior do Brasil. E aí, a barreira logística virava uma oportunidade para esse tipo de negócio. Então, por exemplo, eu estou sediada em Porto Alegre. A sede da Cressol que eu atendo, né? Hoje eu atendo a Confederação, mas na época eu atendia a Baser, ela era em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. Dependendo de como eu fosse, eu levava quase um dia para chegar até lá. Às vezes, para fazer uma reunião que demorava 2 horas. Não fazia sentido. Então, a gente já operava com essas videochamadas, né? Especialmente numa organização que nem essa, que é espalhada pelo Brasil inteiro. A questão é que a pandemia, ela derrubou uma série de barreiras em termos de
Tem muita gente que jamais compraria, por exemplo, pela internet, caso não fosse obrigada pela pandemia. Quando você falava sobre compras pela internet, por exemplo, com pessoas mais velhas, tinha a barreira da segurança, né? Você tinha o medo de colocar os seus dados financeiros, você tinha medo de saber se chegaria ou não chegaria o produto, depois se esse produto funcionaria ou não funcionaria. E a gente foi jogado cá dentro desse mundo na pandemia por uma questão de necessidade. E a questão é que um monte de gente que provou do gosto, gostou do gosto e continuou comprando. Então, eu acredito que, principalmente quando a gente está falando de comércio eletrônico, de bens, não tem dúvida de que a gente caminhou aí um período de 10 a 15 anos. Acelerou, assim, né? Caminhou 10 a 15 anos, aquele intervalinho ali. E, de novo, a gente teve muita gente experimentando uma experiência que não existiria caso não fosse pandemia. E, no caso, obviamente, né, de certos serviços, ele deu um start sem volta. Criou novos negócios? Criou novos negócios. Principalmente negócios, por exemplo, nessa área, né? Quando a gente está falando aí de educação, de saúde, são alternativas que... Não existia até então? Não é que não existiam, né? Mas, por exemplo, a educação superior, hoje a gente tem mais gente matriculada no EAD do que no presencial, né? Será que isso é bom a médio e longo prazo? Não sei. Eu ia fazer essa pergunta. Eu sou professora universitária, eu acho que nada bate a sala de aula, o presencial, né? O contato. O contato, eu acho que o que a gente fez ali, naquele tempo, foi um belo remendão para não deixar a vida rodar. Mas eu não tenho dúvida de que a experiência presencial, ela é infinitamente mais intensa, né? A gente está falando de troca de conhecimento, mas também troca de experiências, de formação de networking, de elementos que fazem parte de fazer mais vínculos que vão ser importantes para a gente ao longo de toda a vida profissional da gente, né? Então, esse é um ponto. A questão, por exemplo, da telemedicina, ela, de novo, existia uma barreira quanto a isso. Mas para certas coisas são muito interessantes, porque tem algumas consultas que basicamente se resumem a importantes conversas, né? As próprias sessões com psicólogos, né? Então, tudo isso eu acho que são coisas que se abriram nesse tempo e que são oportunidades, né? Esses dias eu via uma operação que era feita com médicos do interior do Brasil e de São Paulo, simultaneamente, em que os médicos de São Paulo faziam um processo de consultoria no momento da cirurgia e que isso não ia poder acontecer se caso precisasse efetivamente do deslocamento dessas pessoas. Então, eu acredito que trouxe oportunidades, mas também trouxe desafios. No caso do comércio, né? Você falava, por exemplo, da questão das distâncias, né? Mas o comércio eletrônico, ele está desbravando lugares antes nunca vistos, né? Eu sei que aqui dentro, né, de Rondônia, certamente tem muitas pessoas que compram da Shein. Tem certamente muitas pessoas que compram desses sites. E antes, por exemplo, quando a gente pensar no comércio de varejo de moda, por exemplo. Quem é que competia com quem? A loja daqui competia com a rua de baixo, na pior das hipóteses, com a capital mais próxima. Sim. Né? Hoje você tem uma competição internacional. Mas isso foi bom ou ruim? Olha, eu acredito que... Você acha que o empreendedor que não entrar para esse mercado eletrônico, ele está fora do mercado? Vamos lá. Vamos pensar nessa questão do comércio eletrônico, né? Eu não estou falando para as pessoas terem um site ou um e-commerce, mas eu falo que as pessoas têm que estar onde o consumidor está. Então, a gente não pode pensar que se resume a se ter um bom ponto. Quando a gente tem um ponto, a gente tem que esperar o consumidor passar lá na frente. Essa é a chance de a gente ser visto, né? A questão é que, quando a gente olha um negócio, esse negócio ele tem que estar fazendo hoje muito mais venda ativa do que ele fez no passado. E por quê? Porque desde 2015 a gente tem um consumidor
que tem um nível de confiança na casa do pessimismo e não mais do otimismo. Então a gente tem um consumidor que ele é cauteloso. Ele é um consumidor que ele não tem uma pré-disponibilidade à compra. Ele precisa ser convencido, ele precisa ser encantado, ele precisa ser provocado, ser seduzido para fazer essa compra acontecer. E se isso que eu estou falando aqui é verdade, a gente tem que estar nos lugares onde eles estão. E onde é que os consumidores estão? Eles estão nas redes sociais, eles estão na internet. Então, lá pode ser um canal de despertar interesse. Então, muitas vezes, pequenos comércios de loja, por exemplo, de roupa, né? Ele não precisa ter, como eu disse, um e-commerce. Mas ele pode ter um Instagram muito bem estruturado, com uma loja vinculada ao Instagram. As pessoas, cada vez mais, querem ver pessoas de verdade. Às vezes a gente fica pensando na atriz bonita da Globo que aparece, que faz um merchan. Sim, mas e quando eu vejo a dona da loja mostrando os vestidos que chegaram, as pessoas experimentando, as lives, né, com interação com o público. Esses tempos eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa. Estava perto de mim, duas pessoas conversando, e aí disse assim, e uma pessoa disse para a outra assim: eu não sei por que tu faz essa tua live, né, de venda semanal. Eu entrei esses dias na tua live, tinha 15 pessoas assistindo. E essa outra pessoa que fez a live disse assim: e quando é que eu tenho 15 pessoas dentro da minha loja? Simultaneamente, prestando atenção no que eu estou falando e interagindo comigo. A gente passa muito tempo, né, nas discussões, por exemplo, sindicais, discutindo a possibilidade de abrir ou não lojas em determinados horários, em determinados dias. A gente tem na internet uma loja 24 horas aberta, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Com uma boa estratégia, você pode potencializar o seu negócio. E, de novo, muitas vezes criando venda no momento que a venda não existiria, né? Uma venda que, de novo, ela tem a atividade no sentido que você foi lá e provocou, mas ela é passiva, porque depois que você criou a estratégia, ela começa a rodar. E, de novo, você consegue aumentar o seu faturamento, né? Então, você continua tendo lá a loja física, com os seus materiais, seus expostos, com as pessoas que são as suas colaboradoras, ajudando a coisa acontecer, mas você não pode esquecer desse outro canal, que é um canal de comunicação, que é um canal em que o seu consumidor vai lhe contar coisas que ele deseja, que ele espera de você, que ele vai espalhar para outras pessoas da experiência que ele teve. Então a gente não pode desprezar isso. Nós estamos vivendo um tempo e eu acho que a gente tem que jogar sempre o jogo do nosso tempo, se a gente não quiser ficar para trás. Você falou sobre as redes sociais, esse contato mais humanizado. Você acha que nesse novo tempo, no que diz respeito à rádio e televisão, está se comprometendo cada dia mais? Eu amo televisão. Essa propaganda forçada, essa propaganda universal, porque com as redes sociais ficou muito direcionado, muito específico as promoções, as lives, fica ali 15 pessoas, mas são 15 pessoas que realmente têm interesse naquilo, né, que vai interagir. A televisão não proporciona isso. Você acha que vamos para uma decadência comercialmente na televisão e na rádio? Olha, eu vou dizer assim, eu amo televisão, eu amo rádio. Eu tô dentro do carro, eu tô escutando rádio, né? Eu faço parte de uma geração que assiste televisão ainda, né? Então a gente tem ainda um público cativo de TV e rádio que não é nem um pouco desprezível, né? Eu acho que a comunicação dada pelo rádio e pela TV, dependendo como ela é feita, ela pode ser muito bem endereçada, né? Só que a questão é que os aportes financeiros para fazer isso acontecer, especialmente em TV, e quando a gente está falando de TVs de canais relevantes, de largo alcance, eles são caros, eles não são para todos. O que as redes sociais fizeram foi democratizar essa questão da publicidade. Mas o que a gente sabe é que
campanhas bem endereçadas, não interessa o meio, acabam dando resultado, né? E eu acho que o que você tem que fazer, seja os microempresários que vão ter única e exclusivamente as suas redes sociais, ou aqueles mega negócios, né? Eles têm que endereçar de maneira adequada a sua publicidade para que efetivamente isso reverta em ganho, né? Reverta em vendas, reverta em rentabilidade. E eu acho que é esse o ponto. Mas eu acho que não vai ter o fim, né? Quando a TV surgiu, todo mundo dizia que era o fim do rádio, né? Okay? A internet já está aí há um bom tempo. A TV pode não ser mais do jeito que ela foi, mas eu acho que ela ainda tem uma sobrevida de muito tempo, muito tempo. Quem vive a televisão sabe que a TV tem uma coisa diferente. Tem uma magia na TV. Oh, eu adoro. E você, como doutor em economia, para as nossas redes sociais, qual que seria a deixa de investimento para quem está nos assistindo? Olha, o que eu digo para as pessoas é que, às vezes, a pergunta que eu mais ouço, né, é assim: Patrícia, qual é o melhor investimento que existe, né? Eu sempre respondo que quem responder essa pergunta é um picareta, tá certo? Porque, na verdade, o que existe é um bom investimento para você. E aí, para você entender qual é que é o melhor investimento que existe, você tem que entender primeiro o seu perfil, né? Você é um cara que gosta de risco ou não gosta de risco? Porque se você for uma pessoa que não gosta de risco, tem alguns tipos de investimento que você não pode fazer, porque você vai ver flutuar tanto que você não vai ter um bom dia nunca. A segunda coisa importante é que as pessoas têm momentos de vida que são diferentes. Por exemplo, alguém que recém casou, tem filho pequeno, está pagando uma casa, né? Tem alguns tipos de investimento que não é propício a fazer. Já em compensação, alguém que é solteiro, que ainda vive com os pais, está ganhando um salário que basicamente, de repente, vai pagar as suas contas cotidianas, que não incluem aluguel, comida, outras responsabilidades, pode correr certos riscos que outras pessoas não podem, apesar do mesmo perfil. Existe uma questão, acho que também importante, que é a questão do momento conjuntural. A gente ainda vive um tempo em que as taxas de juros estão elevadas e que vão permanecer elevadas, apesar de ter no horizonte a esperança de queda, né? A expectativa de queda. Mas as taxas de juros continuam elevadas. O que isso significa? Isso significa que vários tipos de aplicação de renda fixa ainda estão bastante interessantes. E no Brasil, né, a gente tem essa característica interessantíssima da renda fixa oferecer para o investidor duas coisas simultaneamente que em outros lugares do mundo não dá, que é segurança e rentabilidade, né? Então, se a gente não conhecer essas coisas todas, a gente não consegue definir um bom investimento. Mas uma coisa que eu acho que sempre vai ser um bom investimento, e pode parecer super clichê aqui, né? É investir em si mesmo. Quando você investe na sua capacidade de tomar decisões, na sua capacidade de produção, na sua capacidade de empreender, né? Você sempre tende a ter retornos elevados. Mas, de novo, né? Eu acho que vale a pena investir em si mesmo também, tudo com um plano. O que você pretende fazer com aquilo? Para que efetivamente esse gasto em si possa dar um retorno à altura que você espera. Patrícia, mas você acha que a população está preparada para escutar isso? Eu Taxa de retorno, não. taxa de juro? Não. Você acha que a população, a massa está preparada para ouvir? Você acha que quando você diz isso, eles conseguem... Quando você fala, eles conseguem ouvir? Ou eles só escutam? Olha, eu vou te dizer que a cada vez mais a gente está falando sobre isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente tinha 15, 17, 18, 20 anos, a gente ouvia falar sobre isso? Não. Hoje a gente ouve, né? Quando a gente começa a ouvir alguma coisa, às vezes essas coisas começam a incomodar a gente. E se começam a incomodar a gente começa a pensar a respeito, né? Eu tenho dado algumas palestras de educação financeira que eu começo pelo básico. Eu explico para as pessoas o que é renda. Eu digo, renda é o que entra. O que é consumo? Consumo é o que sai. O que é poupança? É a diferença entre o que entrou e o que saiu, né? Então, se entra,
e sai. Essa diferença é minha poupança. Minha poupança pode ser positiva ou negativa, né? Se entra mais do que sai, eu consigo poupar. Se entrou menos que saiu, ou melhor, se entrou menos que saiu, efetivamente, né? Faltou recurso, então minha poupança foi negativa. Então, na maioria das vezes, as pessoas têm que recorrer a quem? Ao crédito. E crédito não é renda. Eu explico. Crédito não é renda. Crédito é você pedir dinheiro emprestado pro seu eu do futuro. Poupança é você emprestar dinheiro pro seu eu do futuro. Sabe o que eu lembrei, Patrícia? você lembrou? Já viu um rapaz na internet que fala assim, eu ganho 10 mil e 10 mil de cartão de crédito. É 20 mil por mês. E isso aí, muita gente acha, por exemplo, né, que o limite do cheque especial é renda. E não é. Então, se você entender que renda é o que entra, consumo é o que sai, poupança é o que sobra do que entrou, menos do que sai. E crédito é você pedir emprestado dinheiro para alguém. Mas, ou melhor, para alguém, vamos dizer assim, né? Porque alguém vai te emprestar hoje. Tá certo? Alguém vai te emprestar hoje. Mas alguém que também está te emprestando renda é teu eu do futuro. Porque teu eu do futuro vai ter que gastar menos para financiar esse eu do presente que está tomando esse dinheiro emprestado. E essa consciência que a pessoa não tem na hora de tomar o dinheiro, que o Brasil passa por esse índice de endividamento? Na verdade, a gente tem um índice de endividamento elevado, entre outras coisas, porque a gente popularizou uma série de instrumentos de acesso de crédito. Mas você acha que deu muito dinheiro? É que, na verdade, assim, ó, eu tenho cartão de crédito. Você tem cartão de crédito, né? Nós dois somos endividados. Porque isso é uma definição do que é um endividado. Um endividado é uma pessoa que tem uma dívida. Toda fatura aberta de cartão de crédito, independentemente de estar em dia ou não, ela é uma dívida. Se você está comprando uma casa, você é um endividado. Se você está comprando um automóvel, você é um endividado. Então, estar endividado não necessariamente é uma coisa ruim. Grande parte das pessoas, elas esperam um momento muito bom da sua vida para se endividar. As pessoas ficam felizes quando compram sua casa própria, as pessoas ficam felizes quando compram seu carro, né? Isso é um endividamento. Qual é o endividamento complicado? O endividamento complicado é aquele que surge da necessidade de eu financiar muitas vezes meu consumo corrente, porque a minha renda não dá conta, minha renda não suporta aquilo, né? Agora, o que é inadimplência? A inadimplência é outra questão, que muitas vezes deriva do excesso de endividamento. O que é esse excesso de endividamento? É quando você começa a comprometer renda demais com o pagamento de dívidas. E daqui a pouco você olha, né, Tiago, e diz assim, epá, pago dívida, que é consumo que já foi, ou pego renda e pago consumo, que é o pão de cada dia. Entre o que já foi e o que vai definir o hoje, você sempre definiu hoje, vai escolher a definição do hoje. E aí vem a inadimplência. Isso é inadimplência. Inadimplência é você não pagar, né, em dia os seus haveres ali, né, as suas dívidas contidas, assumidas no passado. Então, no Brasil a gente tem um contingente muito grande de pessoas endividadas. Eu acho que esse não é o grande problema, eu acho que o grande problema é que o nível de comprometimento da renda com o pagamento de dívidas é alto. Esse aí que para mim é o problema. E aí quando a gente vive um tempo de inflação muito alta por muito tempo, e de taxas de juros que ficaram altas também por muito tempo, a inadimplência é matemática certa, é resultado certo. O atual governo tem feito alguma mudança para melhorar esse quesito? Olha, a gente tem aí, né, o Descomplica, que é um programa do governo federal que vai ser operacionalizado a partir de agora, né? Eu acho que uma das fases entra agora em setembro e uma outra não sei se não vai entrar agora, próximo agora aqui, eu acho que não sei se é julho, agosto, né, que trata justamente dessa questão de tentar tirar pessoas dessa condição de inadimplência. É uma iniciativa importante? É uma iniciativa importante. Vai ajudar? Provavelmente sim. A grande questão é que programas que nem esse não podem virar um refis da pessoa física, sabe? A gente tem que criar condicionantes para que as pessoas saiam dessa condição e não num atalho para que elas entrem de novo nessa linha do crédito. Então, assim, ó, é um trabalho de formiguinha, Thiago? É.
É um trabalho de formiguinha. Mas a gente tem que usar espaços como esse para falar de uma coisa muito simples, que é o seguinte: todos nós temos responsabilidade por nós mesmos. Não existe nada mais cidadão do que a gente saber cuidar do nosso dinheiro. A gente gasta 40, 44 horas semanais para ganhar dinheiro. Quanto tempo a gente gasta para ver para onde esse dinheiro está indo? Coisas importantes demandam tempo. A gente precisa dedicar tempo à gestão das nossas finanças. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: mas quem faz isso é a gente que tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem nem o que cuidar. Eu assim, olha, quando a gente vai entrar numa garagem estreita, aí que a gente presta atenção. Quem tem orçamento apertado é que tem que cuidar muito do orçamento. Porque qualquer deslize pode levar a uma condição muito compromete, ruim. Né? Com certeza, com certeza. E para os pais que estão nos assistindo, como que deve ser essa educação financeira para os filhos? Eu acho que a principal forma Você de falou educar... que quando tinha 15 anos não se falava. Quer dizer, nós estamos numa geração que ouve falar muito sobre isso. Você acha que os pais estão mais atentos? Qual seria o caminho dos pais hoje que estão nos assistindo? Poderia falar para os seus filhos? Olha, eu acho que a principal forma, né, de tocar alguém é através do exemplo. Né? Então não adianta de nada ficar falando sobre responsabilidade financeira se você não é uma pessoa responsável do ponto de vista financeiro na sua casa. Né? Então começa por si mesmo. A gente precisa olhar para si e perguntar se a gente está fazendo a coisa certa. Né? Quando a gente está falando das crianças, tem uma máxima, né, que é a seguinte: muita gente que não tem presença em casa tenta compensar com presente. Então, você acaba dando para o seu filho coisas materiais, né, para dispensar você do tempo de atenção que você tem que dar a ele. E muitas vezes você quer dar ao seu filho coisas que você não teve. Só que muitas vezes, quando isso acontece a partir de um sacrifício que não é nem razoável de se ter, a pergunta é: o que você está mostrando para o seu filho de fato? Né? Eu acho que toda e qualquer criança, ela precisa entender desde muito cedo que dinheiro não dá em árvore. Né? Dinheiro é fruto de trabalho. Na maior parte das vezes, dinheiro é fruto do trabalho. As crianças têm que entender isso. As crianças têm que entender quão suado é aquele dinheiro. E as crianças têm que aprender a desejar coisas. Então, eu acho que a gente pode, desde muito cedo, explicando de onde vem esse dinheiro, da responsabilidade do uso desse dinheiro, ensinar as crianças a desejarem coisas e a fazerem esforço para que aquilo seja alcançado. Então, cada fase da vida tem alguns estímulos que a gente possa dar. Né? E trazer isso muitas vezes para o cotidiano, né? Trazer para a conversa de quando você está numa fila de supermercado, que é uma boa oportunidade de falar sobre preços e sobre escolhas. Quando a gente vai falar em desejos na época de comprar presentes de Natal, né? Quem sabe fazer uma meta conjunta ali em que a gente possa pedir que aquela criança também contribua, né? Para que o Papai Noel consiga ter recursos suficientes para adquirir aquele presente. Então, aos pouquinhos a gente pode ir inserindo, mas de novo vale a máxima, né? A melhor forma de fazer educação financeira para um filho é através do exemplo. Se você conseguir ser um exemplo cotidiano, né, de respeito pelo dinheiro, né, de convivência, né, pacífica com as suas finanças, eu acho que você está ajudando e muito o seu filho e a sua filha. Patrícia, legal. Sei que seu tempo hoje está curto. Eu gostaria que você deixasse para o Convencional Podcast, quem for nos assistir, qual que é o legado que a Patrícia quer deixar de sua vida. Olha, que nem disse que você, assim, eu acho que todos os dias a gente tem a chance nova, né, de viver um dia diferente do de ontem, né? Então, assim, se eu puder, ao longo dos meus dias, né, passar pela vida das pessoas, deixando coisas boas para elas,
né? E quando eu falo deixando coisas boas, não é só deixando coisas boas através do meu trabalho, né? Mas às vezes de pequenas atitudes, né? Do dia a dia. O lado né? humano da Do lado Patrícia. Né? humano das pessoas, né? A gente ser gentil, a gente ser bem educado, a gente ser empático, né? Eu acho que se a gente não for a pedra no sapato de outras pessoas, né? E uma pedra no sapato, às vezes, totalmente desproposital, né? Que não tem por que ser, a gente já vai estar ajudando, né? Porque quando a gente não é barreira na vida do outro, a gente também ajuda, né? Porque muita gente se coloca como simplesmente uma barreira que o outro precisa ultrapassar. As barreiras já vão se colocar naturalmente na vida das pessoas. Então, se a gente conseguir ajudar a fazer a vida ser mais leve todos os dias, eu acho que já está no caminho. Você, com a boa católica que diz que é, vou pegar uma fala de Papa Francisco, que diz que não devemos ser muros, sim pontes para as vidas das pessoas, né? Acho que vem ao encontro do que você, Com certeza, com do certeza. que você nos diz. Com Gratidão, tá? Desejo sucesso, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Então, tá Vamos bom. dando bastante sabedoria para você. Obrigada Tá pra bom? você também. Que Maria Santíssima passe na frente de todos nós. Sucesso, não?